esses cálculos de adequação vocês vão precisar saber tanto para as aulas da agora, né, da gente, quanto mais para frente. Então, pacientes de eto, pacientes hospitalares, né? Vocês vão precisar fazer esses cálculos para saber se o plano que vocês prescreveram está adequado mesmo. E dentro disso, né, a gente leva em consideração aqui esses dois termos que são adequar, que está relacionado com apropriar, igualar, adaptar, moldar, e adequação, que é apropriado, conforme, conveniente. Então, é para a gente saber se de fato esse cálculo que a gente prescreveu, ele está apropriado, ele está conforme, né, está de acordo com as necessidades do nosso paciente. A gente faz isso para saber a porcentagem de aceitação da dieta também pelo nosso paciente, para a gente observar se está tendo evolução ou involução da dieta, para a gente levar em consideração, conseguir levantar as limitações, as dificuldades que o paciente tem. A gente tem como objetivo verificar a adequação tanto qualitativa quanto quantitativa dessa dieta. Então, a gente tem aqui como objetivo, né, prescrever essa dieta, tá tudo correlacionado e de forma quantitativa e qualitativamente interessante. Os parâmetros qualitativos é para a gente saber se atende às necessidades individuais ou coletivas, que são as necessidades energéticas totais. O VET, valor energético total, aqui vai ser a mesma coisa. E observar o equilíbrio dos macronutrientes e dos micronutrientes. Então, a gente faz o cálculo das necessidades, que seria aqui o VET, faz a distribuição dos macros e vai para o cálculo da dieta. E os micronutrientes também, né, como a gente já falou. A gente avalia a dieta calculada do ponto de vista qualitativo, identifica os possíveis riscos de desequilíbrio metabólico entre os nutrientes, bem como o risco de excesso ou de carências específicas, e avalia também os nutrientes através dos indicadores específicos. Quais seriam esses indicadores específicos? A gente vai ver NDPCAL, que é em porcentagem, a qualidade da proteína dietética, a relação quilocalorias por gramas de nitrogênio, o quociente ceto-anticetogênico, a relação sódio-potássio, a densidade calórica, a qualidade do ferro da dieta, e a gente vai ver também a distribuição do VET por refeição, que eu falei semana passada e a gente ficou faltando essa informação. A gente vai começar aprendendo aqui o NDPCAL, que representa a porcentagem de calorias fornecidas sob forma de proteínas totalmente utilizável. Então, PTU, né? Vocês vão observar que vai ver essa sigla, essa abreviação aqui, o significado é proteína totalmente utilizável, corrigida em função da sua qualidade, que seria aqui o NPU. Então, o NDPCAL é a contribuição energética das proteínas totalmente utilizáveis da dieta. Isso aqui vocês vão fazer depois que vocês calcularem seu plano alimentar, né? Estão lá com seu caso clínico, e aí tem as informações que vocês vão precisar para fazer esses cálculos que eu vou mostrar aqui a seguir. Mas, como a gente não tem nenhum plano calculado, eu achei um aqui no meu computador, antigo, algum caso clínico aqui, é o que eu vou ficar mostrando para vocês, pra gente fazer esses cálculos. Como é que a gente vai fazer esse NDPCAL? A fórmula do NDPCAL é o número de proteínas, né, de calorias em relação às proteínas, vezes 100 dividido pelo VET. Então, o NPU, como eu falei para vocês, né, é a utilização proteica líquida que é obtida por meio dos fatores de correção, ou a proporção de nitrogênio consumido que permanece no nosso organismo. E o fator de correção vai ser o número que vai corrigir a possível disponibilidade dos nutrientes para alcançar esse NPU. O NPU nada mais vai ser que a soma de cada tipo de proteína da nossa dieta, né, do nosso plano alimentar, vezes o fator específico.
a gente vai ter... Primeira coisa para vocês levarem em consideração é essa formulazinha. E aí a gente vai ver aqui os fatores de correção. Para cada tipo de proteína que vai ter no nosso plano alimentar, que está relacionado com os grupos alimentares que a gente acabou de falar, tem o valor de correção específico, né, que é o número que vai corrigir a possível disponibilidade dos nutrientes para alcançar esse NPU. E o NPU, como eu falei, vai ser a soma de cada tipo de proteína vezes o fator de correção específico. Então, por exemplo, os cereais, o grupo dos cereais, né, vai ser multiplicado por 0,50. As leguminosas, 0,60. Os alimentos de origem animal, 0,70. Os leites e derivados, 0,75. E o ovo, 1. Então, como é que eu vou saber? Eu tenho aqui o cardápio proposto, que é o cardápio que vocês vão fazer. Através desse cardápio, a gente vai fazer a ficha de análise, que eu tenho aqui cada alimento com a quantidade respectiva, né, de cada nutriente e micronutriente. Então, eu vou observar aqui, primeiro, as proteínas em relação a cada grupo. Então, por exemplo, o grupo dos cereais. Batata doce faz parte do grupo de cereais, né? Vou somando tudo aqui. 3,91 mais o arroz, 3,91 da batata, o arroz 1,74, vou somando. Tudo que for proteína, todos os valores de proteína que estiverem relacionados com os grupos dos cereais, eu vou somar. Purê de batata, 1,13, aí eu vou somando tudo. Quando eu encontrar esse valor de todos os alimentos de origem do grupo de cereais, eu vou multiplicar por 0,50, que é fixo aqui, ó, é o fator de correção fixo. Leguminosas, aí eu vou aqui para minha ficha de análise. Feijão, qual é aqui? 2,86. O que é que mais tem de leguminosa? Vou procurar aqui a leguminosa que tiver mais. Muito provavelmente só vai ter o feijão mesmo. Vou multiplicar por 0,60. Aí vem os produtos, os alimentos de origem animal, que seriam aqui as carnes. Carne, frango, se tiver. Peixe, 22,90. Deixa eu ver se tem mais. Frango aqui, 3,64. Vou somando tudo e multiplico pelo valor do fator de correção correspondente. No caso aqui, 0,7. Leite derivado. Tudo que for de leite, iogurte, coalhada, tiver relacionado com esse queijo, né? Tudo que for derivado, eu vou multiplicar por 0,75. E se tiver ovo, vou multiplicar por 1. Aqui é só o valor de recomendação, depois eu volto, vou mostrar o exemplo para vocês. Eu fiz uma soma do meu plano alimentar lá. De proteína dos cereais eu tinha 3,04, depois que eu somei tudo, multiplico por 0,5. Tem 1,52 gramas de proteínas advindas dos cereais. Leguminosas, 3,52 vezes 0,6. Multipliquei, né? Tenho 2,12. Proteína animal, deu 41,69 a soma de tudo. Multipliquei por 0,7. Proteína do leite, 8,92 vezes 0,75. Tenho 6,7. Somo tudo isso e vou para a fórmula. A soma de todas essas proteínas aqui, já multiplicada pelo fator de correção, deu 39,53. Está gravando? Tá. 39,52. E eu vou para a fórmula, que é essa aqui. O NDPU vezes 4 vezes 100 dividido pelo VET. O valor, como eu falei para vocês, da soma toda deu 39,52. Aqui o número está completo. Vezes 4, vezes 100. Fiz essa multiplicação toda aqui. Dividi pelo VET, que foi um VET de 2.121. E tem um resultado de 7,45%. Tá dentro da recomendação. Tá vendo? 6 a 8% de acordo com a FAO aqui e OMS. Então, o que é que isso quer dizer? Indica que a dieta está equilibrada no que diz respeito à cota proteica. Como eu estou aqui observando tudo que é de as fontes de proteína, eu vou observar com esse cálculo, se está adequado em relação a essa cota oferecida de proteína. Então, o cálculo nada mais é que
é chatinho, mas é basicamente isso. Eu vou primeiro ir lá na minha ficha de análise, calcular tudo que é proteína advinda dos cereais, tudo que é da proteína animal, tudo que é dos leites derivados, tudo que é das leguminosas. Multiplico por cada valor do fator de correção correspondente, somo tudo, depois eu jogo na fórmula, que a fórmula vai ser essa primeira aqui para vocês visualizarem melhor. Né? O NDPcal vai ser o número das calorias advindas da proteína, que foi o valor que a gente controlar, vezes 4. Aqui tá até faltando 4, ó, gente. Vezes 4, vezes 100. E depois eu divido pelo valor do VET que eu calculei. Valor do VET encontrado, certo? Já o valor não é o estimado, é o valor alcançado. Aí eu vou ter o resultado aqui de 7,45. Observei a recomendação e tá dentro. Se tiver com 6% é o mínimo aceitável para os grupos não vulneráveis. 8% é o mínimo aceitável para os grupos vulneráveis. 0,9 vai ser o ideal. 10% a gente está tendo uma boa oferta de proteínas de boa qualidade. Maior que 10% já está tendo um desperdício de proteína para fins energéticos, ou seja, está gastando proteína como fonte de energia. E maior que 7% aqui já é a recomendação do programa de atenção ao trabalhador, que é o PAT. Mas, de forma geral, a recomendação aqui, né, é de 0 a 8. Como o nosso resultado deu 7,45, então tá ok. A cota proteica tá dentro do recomendado. Entenderam? O PRO soma todas as proteínas. Quando eu vi a senhora falando assim, tipo, das frutas, de verduras. Não, tudo que for tudo que for do cereal, tudo que for do cereal, você vai lá pra não ter dúvida. Vai na lista que eu mandei também, que a gente viu agora há pouco. Tudo que for do grupo dos cereais, você vai somar. Tudo que for do grupo das leguminosas, você vai somar, que você tenha colocado no seu plano. Tudo que for de origem animal, soma e multiplica por esses fatores de correção aqui. Depois, porque se vocês forem perceber aqui, ó, o valor de proteína das frutas é muito baixo. Aí o valor sempre vai dar pouquinho. Isso, então, não soma esses valores, só soma nesses grupos Só específicos, dos grupos cereais. específicos. Cereais. Aqui a aveia. A aveia vai entrar, né, como grupo de cereal. O feijão vai entrar no leguminosa. O arroz vai ser dos cereais. O purê, o peixe. Os outros não vão entrar, não. Aí, no caso, o couve-flor, o alface, esses aí não entra. Não. Entendi. Eu pensei que somaria todas as proteínas. Não. Porque aqui faz parte do grupo das frutas, né? Não. Entenderam essa parte? Quem ficou calado aí? Entendi. Entendi, tá bom. Ótimo. O próximo cálculo sempre vai ter um exemplo aqui, então vai ser fácil de vocês associarem. Relação quilocalorias por grama de nitrogênio. Vai determinar a relação entre a quantidade de proteínas e calorias não proteicas da dieta. É para saber se a gente está utilizando a proteína, né, o uso metabólico dessa proteína se está sendo correto. Então, o cálculo vai ser a quantidade de quilocalorias de proteína, que é igual as quilocalorias que não são advindas da proteína, que é o aporte calórico não proteico. Então, vai ser aqui a quantidade de quilocalorias dos carboidratos e dos lipídios, dividido pela gramagem de proteínas da dieta. As recomendações são, se der menor que 180 para 1, está utilizando mais proteína em relação às quilocalorias de carboidrato e lipídio. Então, isso quer dizer que pode estar utilizando proteína como fonte de energia, o que não é interessante, né?
Se der maior que 300 para 1, tem menos proteína em relação a calorias advindas dos carboidratos e dos lipídios. E pode estar com déficit de proteína em relação à energia. Então, indica excesso de energia. E aí a gente observa o equilíbrio entre o carboidrato, proteína e lipídio. Então, bora para a fórmula para vocês entenderem melhor. Aqui, como exemplo, tem um VET, que é de 2.400 quilocalorias. E desse VET, a gente tem a distribuição dos macronutrientes. Quando a gente distribuiu lá, deu 58% de carboidratos, 1.440 quilocalorias de carboidratos, 360 gramas de carboidratos. Os lipídios, 28%, equivalente a 672 quilocalorias, 74,66 gramas de lipídio. Proteína, 14%, 336 calorias e 84 gramas. O que é que eu quero saber? Quantas calorias não proteicas esse meu plano tem? E aí a gente vem para a fórmula. A fórmula, como eu falei para vocês lá no início, é, né? A soma do aporte calórico não proteico, que seriam as quilocalorias advindas dos carboidratos e dos lipídios, dividido pela quantidade de gramas de proteína na dieta. Aqui eu tenho um exemplo, eu vou somar a quantidade de proteína, a quantidade de quilocalorias dos carboidratos com lipídio. Então, eu vou utilizar aqui, ó, 1.440 mais 672 e vou ter um total de calorias não proteicas de 2.112. Lembrando que o meu plano alimentar é de 2.400 quilocalorias, não é isso? Somei aqui quantidade de quilocalorias do carboidrato e do lipídio e tenho 2.112 quilocalorias não proteicas. Primeiro passo, ok. Agora eu tenho que saber qual a quantidade total de proteína da dieta. Aqui já me disse, ó, quantidade total de proteínas em gramas. Sempre se atentem a isso, ó. Aqui vai sempre dizer. No numerador tá cacau, então é quilocalorias. Embaixo tem gramas. Então eu quero a quantidade de proteína em grama. Vou olhar aqui, 84 gramas. Tá até em azulzinho aqui já para destacar. Aí eu vou fazer o quê? A soma das 2.112 quilocalorias. Só que outra coisa que a gente vai ter que levar em consideração antes de fazer essa divisão. Esse número aqui de proteínas em gramas, eu vou precisar dividir por 6,25, né? Que está relacionado aqui com com o nitrogênio. Então, eu vou dividir 84 por 6,25 e vou ter a quantidade de nitrogênio para utilizar na fórmula aqui no meu, para dividir. Para não ficar confuso, tenho já o meu primeiro valor que eu preciso, que é a quantidade de quilocalorias não proteicas. Tenho o valor em gramas da proteína da dieta e eu vou precisar dividir esse 84, que vai ser qualquer valor em grama, dividido por 6,25. Esse número aqui vai ser fixo. Dividir 84 por 6,25, deu 13,44. O que é que eu vou fazer agora? Dividir 2.112 por 13,44. Aqui na imagem já mostra, tá vendo? 2.112 quilocalorias dividido por 13,44 deu um total de 157,14. E a gente vai interpretar 157,14 para 1. O valor está dentro do recomendado, ou seja, está adequada a quantidade de proteínas em relação às calorias da dieta. Então, isso quer dizer que elas não estão sendo utilizadas como fonte de energia, não está sendo utilizada para outra função, né? Está sendo utilizada de forma adequada, então tá ok. Mas sempre preciso fazer esses cálculos. Aqui é para vocês interpretarem, né? Aqui já é outra referência. Se tiver maior que 150, né, normal e sem estresse. Se tiver entre 150 a 100, já está relacionado com estresse leve e moderado. E menor que 100, estresse grave. Então, já está utilizando a proteína aí para outras funções. Para poder, como é que eu digo? Tentar corrigir, né, controlar essa questão aqui de estresse grave, enfim. Mas primeiramente, para a gente achar aquela porcentagem
proteína, lipídio, a gente tem que fazer aquela conta que a senhora disse que vai ensinar. Aquele cálculo. Não, para você saber essa quantidade aqui, você só vai precisar ter o valor da sua dieta e a sua distribuição de macro. Não é isso aqui que você tá perguntando? Sim. Que a gente faz no quadradinho. Isso. Só precisa de todos esses valores aqui para só substituir na fórmula. E não pode esquecer que mesmo que eu tenha aqui esse número em gramas de proteína, eu vou ter que dividir por 6,25, que vai ser o valor fixo. No caso, a gente faz com os valores encontrados, que a gente encontrou depois. Sempre. Não como estimado. Isso é importante, viu? Porque, tipo, eu estimei uma coisa, mas o que eu alcancei é que eu tenho que saber se tá condizente, se tá adequado. Entenderam? Então, sempre vai ser com o que a gente encontra. Posso passar? Pode, Bruno. Da minha parte, pode. Esse outro aqui já é mais fácil. Lembra que a gente, na hora que vai fazer as características da dieta, vocês colocam volume normal, volume aumentado, volume diminuído? A gente fez mais de forma qualitativa, né? Forma mais assim, forma geral. Agora a gente vai quantificar para saber se de fato está sendo aumentado, diminuído, enfim. Essa questão do volume vai estabelecer a relação entre o peso, que é o volume total dos alimentos da dieta, e a quantidade de energia desta. Então, o volume vai ser a quantidade de gramas total da dieta dividido pela quantidade de quilocalorias. Então, para vocês visualizarem, a gente sempre vai utilizar a ficha de análise. Se na ficha de análise não tiver o total aqui embaixo, normalmente eu já peço para vocês colocarem, a gente vai utilizar os valores recomendados. Mas sempre façam isso porque a quantidade em gramas, que até tá faltando aqui, ó. Lembrem que eu falei, na hora que fizer a ficha de análise, quilocalorias, gramagens, tem que entrar aqui também. Que a gente vai precisar fazer esse cálculo, já vai facilitar a nossa vida. Então, ô Jesus. Deu uma doida aqui. Mas aqui tem um exemplo. Aqui é para vocês fazerem a interpretação. Se você dividir a quantidade de gramas total lá que você encontrou na sua ficha de análise, dividido pela quantidade de quilocalorias alcançadas, se der 1, indica que o volume está normal. Se der menor que 1, indica que o volume está reduzido. Se der maior que 1, indica que o valor está aumentado. Então, para você justificar isso lá nas suas características da dieta, você vai ter que fazer esse cálculo. Então, eu vou utilizar o mesmo exemplo aqui do VET de 2.400 calorias. Quando eu somei lá o peso total dos alimentos na dieta, eu tive um total de 2.120 gramas e eu só fiz dividir um pelo outro. 2.120, que é a quantidade de gramas, por 2.400 e deu 0,8. Como eu falei, se der menor que 1, o volume dessas refeições está reduzido. Caso desse um valor maior que 1, estaria aumentado e o volume igual a 1 estaria normal. Entenderam? Isso é o mais simples. Posso passar? Pode, Pro. Aqui, em relação à densidade calórica, é a quantidade de energia por unidade de peso, que é um importante fator na ingestão dos alimentos e no valor calórico total da alimentação. A densidade calórica vai estabelecer a relação entre a quantidade de energia desses alimentos e a quantidade do peso, volume que será servida. Então, é muito utilizado isso aqui, muito útil para planejar as dietas hipocalóricas e hipercalóricas. Ou seja, preciso fazer com que o meu paciente ganhe peso, mas ele come relativamente pouco. Então, eu tenho que garantir que a minha densidade calórica esteja alta, né? Então, para eu fazer uma dieta hipercalórica, eu preciso aumentar essa densidade calórica. Para fazer uma dieta hipocalórica, essa densidade vai ter que estar mais baixa.
E aí o cálculo vai ser só o inverso. Ao invés de você dividir gramas por VET, você vai dividir o VET pela quantidade de gramas. Então é só trocar. Se o resultado der entre 0,9 a 1,2, a densidade calórica está normal. Se der menor que 9, densidade calórica diminuída. Se der maior que 1,2, aí aqui vai estar com a densidade calórica aumentada. Então, isso aqui vai justificar se o seu VET é hipocalórico, hipercalórico ou normocalórico. Deixa eu ver se eu botei exemplo aqui. Não botei. Mas vamos dizer, bora fazer aqui, pra ficar... Alguém faz pra mim, por favor? Ah, não, eu tô com o calculador aqui. Ai, não tá descarregando. Se descarregar... Faz aí pra mim, por favor, gente. 2.400 quilocalorias dividido por 2.120. Mil cento e 1.132. Não. Tem algo errado. Porque o valor tem que dar nisso aqui. Tá aberto aqui a calculadora. 2.400 dividido por 2.100. Foi quanto? 2.120. 1,13. Eu acho que tu escutou errado. Então deu 1,13. Quer dizer 1,13. que está normal a densidade. Então, a dieta é normocalórica. Entendem a necessidade da gente fazer esses cálculos para dizer de forma correta se o volume está normal, se está diminuído, se está aumentado. Se a dieta é hipercalórica, normocalórica, então a gente precisa fazer esses cálculos. E são simples, né? São bem tranquilos da gente fazer. Aí a gente vai levar isso em consideração. Sempre a quantidade de gramas. Por isso que quando vocês forem calcular ficha de análise, deixa lá o quadradinho da tabela de gramas para contabilizar tudo. Em relação ao quociente ceto ou anticetogênico, vai avaliar a capacidade da dieta de promover ou não a formação de corpos cetônicos, substâncias ácidas formadas prioritariamente durante a oxidação dos ácidos graxos. O excesso dessas substâncias, né, que são essas substâncias ácidas, vai afetar a função renal. Então, aqui acontece muito nessas dietas de zero carbo, que gera esses corpos cetônicos e vai prejudicar a saúde. Então, a alta quantidade de corpos cetônicos no plasma vai gerar cetoacidose, que é muito comum em diabéticos ou em quem está nos estados de jejum prolongado. Isso aqui normalmente vai causar confusão mental, dificuldade respiratória, fraqueza, náusea, vômito, dores abdominais e o hálito com cheiro de acetona. Todo mundo, muito provavelmente, já ouviu falar, né? Vai estar em cetose. Está utilizando, né? Está predominando esses corpos cetônicos aí, essas substâncias ácidas, acaba fazendo mal para a saúde do indivíduo. E aí, como é que a gente faz o cálculo? Bom, a gente vai levar esse quociente anticetogênico, vai ser, no numerador aqui a gente vai ter 90% de lipídio, mais 42% de proteína. Abaixo a gente vai colocar 10% de lipídio, mais 58% de proteínas, mais 100% de glicídios. Os glicídios são os carboidratos, né, que são os anticetogênicos. Lipídios 90, protídeos 42, protídeos vão ser as proteínas, os glicídios o carboidrato. Para fazer esse cálculo, a gente vai precisar saber também os valores da nossa distribuição de macro. Eu tenho aqui, eu não vou colocar 90%, eu vou colocar o valor correspondente a 90% de lipídio, o valor correspondente a 42% de proteína, de 10% de lipídio, de 58% de proteína e os 100% do glicídio. O resultado... O recomendado vai ser entre 0,25 a 0,35, onde
maior que 0,35 promove a formação de corpos cetônicos, ou seja, indica que a dieta tem mais lipídio e proteína do que o carboidrato, e se tiver menos que 0,25, não promove a formação de corpos cetônicos, porém a relação entre carboidrato, proteína e lipídio não está equitativa, então indica que a dieta tem mais carboidrato, mas nesse caso aqui não vai estar gerando, né, os corpos cetônicos. E aí aqui o exemplo que eu vou mostrar para vocês. O VET é de 1943 e 92 quilocalorias. A partir desse VET foi distribuído aqui os macros, onde tem os valores respectivos de proteína, caloria, os valores em porcentagem de calorias e de gramas. E aí eu sempre vou considerar a grama de cada nutriente, para eu poder fazer essa regra de 3 aqui, para saber desses valores da minha distribuição de macro, quanto equivale a 90%, quanto equivale a 42%, quanto equivale a 10%, a 58%, e o 100% que vai ser o valor total. Então, aqui vai ser uma regrinha de 3 básica, onde eu vou considerar a quantidade de gramas. Aqui no quociente de cima, né, 90% de lipídio. Eu sei que 46%, ou 46,39 gramas de lipídio corresponde a 100%. Deixa eu só pegar minha anotação aqui para eu explicar melhor isso para vocês. Que eu fiz esses cálculos à mão e vou passando aqui para o Word para vocês entenderem melhor. Meu juízo tá igual esse computador aí, pro já cheio. É o quê? Minha mente já tá igual esse computador, esse espaço seu aí no Oh, vermelho. Jesus, a memória do celular aqui, gente. Ô, gente, como é a vida aí dos outros professores que trabalham em casa? É assim, agoniado igual a minha? Que eu vou e volto e fala gente comigo e criança chora. É assim? O que, pro? Como é a vida aí dos outros professores que trabalham em casa? É agoniado assim igual a minha? Que eu paro e Eu volto? mesmo Não entendi. normal. Tá aí que tem filho. O outro professor ninguém vê zoada de menino. É normal. Ô, gente, toda hora uma pessoa me chama, ainda mais hoje que eu não tô em casa. E lá em casa também, né? Toda hora chega alguém. Eu falo, Jesus, eu tenho que trancar essa porta. Mas é porque faz tanto calor, aí eu deixo aberta. Aí quando eu deixo aberta, chega um falando comigo. Hoje já chegou aqui 2 vezes. Mas faz parte, né? A gente trabalhando em casa não tem jeito. Sim, eu tinha anotado aqui, porque a regra de 3 é mais chatinho pra mostrar sem... Vou abrir aqui o Word. Ô, Jesus, eu não sei o que foi que deu nesse coisa não, ó. Eu vou até mandar isso pra vocês. O que foi? Tenho fé em Deus que o bichinho tá lento. Esse parece que é mais difícil de todos, né? É. Por isso que eu falei no início, que é chatinho, é muita informação. Carlinhos? Não tem um aplicativo para isso, não, é? Não. Eu esqueço quando eu saio. Gente, foi que meu Word bugou aqui, gente. Em nome de Cristo. Enfim. Não, danou-se. Eu vou explicar pra vocês aqui. Se possível, vocês estão com um caderninho aí do lado? Tem alguma coisa pra anotar? Sim. Eu tô com. Pronto, anotem aí que eu vou ditando pra vocês entenderem. Eu tenho que saber quanto corresponde a 90% de lipídio, né? Primeiro, e 42% de proteína. Então, o primeiro cálculo que eu tenho que fazer é considerar essa quantidade em gramas aqui de lipídio, 46,39. Vão escrevendo aí. Vai estar para 100. Esse valor aqui corresponde a 100. E eu quero saber quantos por cento
a 100%. E eu quero saber quantos gramas corresponde a 90% de lipídio. Então, eu vou armar a regra de 3. 46,39 está para 100% e X está para 90%. Se vocês fizerem a regrinha de 3 aí, o resultado vai dar 41,75. Aí vocês deixam esse valor primeiro. Eu já faço direto. Tipo assim, eu pego o valor que dá 90, aí multiplico por 46 a gramagem e divido por 100. E divide por 100. Aí já dá o valor. É porque tem gente que já consegue fazer direto. Como tem gente que não consegue, aí eu prefiro dar o passo a passo. Mas se vocês souberem fazer direto, melhor. Tem gente que se embola com cálculo, então eu prefiro pecar pelo excesso. Mas aí é mais fácil também. Aí 42%, aí vocês vão armar. Todo mundo aí faz dessa forma ou tem gente que faz a regrinha? Eu faço da que me ensinaram, que eu não sei. Pronto, aí você vai fazer o seguinte, vai colocar... O próximo vai ser 42 ou 46,39. Não tem isso não, peraí. O segundo vai ser 68,97, que é 42 de proteína. Está para 100%, né? E X vai estar para o 42, que é o que eu quero saber. E aí eu vou ter um resultado de 28,96 gramas. É o segundo cálculo. 68,97. Aqui cortou, pro. Repete, por favor. Certo. Segundo cálculo. 68,97 está para 100. X está para 28,96. O resultado, 28,96 gramas. Entenderam? Não entendi, não. Ó, Aqui cortou. de novo. Já voltou ao normal? Voltou, prof, voltou. Pronto, eu tenho que saber, ó, eu sei aqui que esses valores em gramagens aqui tá para 100%. Só que eu quero saber para 90%, para 42%, para 10% e para 58%. Então eu vou fazer a regra de 3. A primeira regra de 3 que eu tenho que fazer para aqui, para o numerador, é para descobrir quanto é em gramas 90% de lipídio. Então, eu vou colocar 46,39 tá para 100 e X está para 90. Fiz a regra de 3 e encontrei 41,75 gramas. Tenho já o primeiro valor de colocar aqui em cima. Aí, agora eu quero saber quanto é 42% de proteína em gramas. Já que 68,97 está para 100, só que eu só quero 42%. Então, eu vou colocar 68,97 para 100 e X está para 42. O resultado vai ser 28,96. Por isso que eu quero que vocês vá anotando aí, para depois vocês entenderem melhor. De qualquer forma, eu vou depois gravar só essa parte aqui e mando para vocês quando o meu Word funcionar. Fica melhor para vocês entenderem. Mas tem algumas pessoas que estão entendendo, né? Gleice, está entendendo? É porque aqui tá cortando muito. Deve ser minha internet. Deve ser a internet de vocês, então. Mas para ninguém ficar prejudicado, depois eu gravo e deixo, certo? Aí eu já tenho o primeiro resultado. Agora eu quero saber 10% de lipídio. Aí eu vou pegar os 46,39, colocar para 100 e X para 10. Vou ter o resultado de 4,63. Terceiro cálculo que eu faço. O quarto cálculo é para descobrir quanto é 58% de proteína. 68,97 para 100 e X vai estar para 58. Vou ter um resultado de 40 gramas. 40,00. 40 certinho. Aí, 100% de glicídio vai ser a quantidade total aqui de gramas de carboidrato, que é os 312,62. Aí, ó, lembrem disso aqui, considerar cada grama na hora de fazer esse cálculo para não se atrapalhar. E eu venho para cá, para a fórmula. Lembrando que meu VET é de 1943,92.
Esses valores que vocês viram aqui é justamente esses cálculos que eu coloquei da regra de 3. Então, 41,75 que corresponde aos 90% de lipídio, os 28,96 que corresponde aos 42% da proteína, embaixo 4,63 que corresponde aos 10% de proteína, aqui vai ser em relação aos 58% de proteína e os 100% de glicídio. Vou somar 41,75 mais 28, vou somar esse de baixo aqui e dividir um pelo outro. Ou seja, o meu total deu 0,19. Depois que eu somei, numerador, denominador, e dividi um pelo outro, deu 0,19. Isso quer dizer que está recomendado. Está dentro do recomendado. Abaixo de 0,25 não vai promover a formação de corpo cetônico, que é justamente o que eu estou buscando com isso. Então, é muita informação, mas no final o cálculo é bem simples. Eu vou ficar devendo essa gravação para vocês que está travando, e aí todo mundo vai entender. Aqui vai ser em relação ao sódio e potássio, que vai avaliar a disponibilidade desses minerais ofertados. É muito importante na fase de perda desses minerais. Aqui a gente perde muito por suor, né? Perde esses eletrólitos. A recomendação é entre 1,8 a 2, onde maior que 2 está relacionado com alto teor de potássio na dieta em relação ao sódio. Eu falei cálcio, é sódio e potássio, viu? Se eu falei, eu troquei. E se tiver menos que 1,8, alto teor de sódio na dieta em relação ao potássio. Aqui a conta vai ser 1 grama de NaCl, né, que é o cloreto de sódio, equivale a 400 mg de sódio e 600 mg de cloreto. A soma aqui do cloreto mais o sódio dos alimentos, a gente vai ter esse resultado. Uma dieta com total de sódio de 2.600 mg. Esse valor aqui vocês vão ter também a partir do cálculo da dieta, da ficha de análise. E de potássio 4,500, né, 4.500 mg. Eu vou dividir um pelo outro. O VET foi quanto? Peraí, pra vocês não se atrapalharem. Não tem VET não. Eu vou dividir um pelo outro, como tá aqui, ó. Os 4.500 dividido pelos 2.600 e vou ter 1,7. Olha a recomendação aqui. Se Pronto. tiver... Oi. Esses valores aí, 2.600 e 4.500, a gente acha onde? Isso aqui foi o que você calculou da sua dieta. Deve ter cortado aí. Lá da ficha de análise. Vai ser o que você ofereceu de sódio, o que você ofereceu de potássio. Você vai dividir um pelo outro e saber se está dentro da recomendação. Esses valores você vai encontrar de acordo com o seu cálculo. Certo? Eu tô sem lembrar qual é esse cálculo. Mas depois a gente vê. Ficha de análise que eu tava mostrando aqui, o que vocês fazem na dieta. Calculou a dieta e vai calcular. Vou escrever o plano alimentar e vai calcular a dieta. Sim, mas não é ali onde a gente coloca todas, calcula tudo, mas tem essa parte de Lembra da aula passada que eu falei que vocês vão começar a calcular agora micronutrientes? Ah, mas a gente nunca fez, né? A gente nunca Não fez, mas agora vocês vão fazer. E aí tem que saber. E eu expliquei. A gente foi lá. No caso dos micro. Os micronutrientes, isso. Minerais aqui, né? Cálcio e sódio, potássio, mineral. E aí a gente também faz a relação cálcio e fósforo. Mas vocês vão fazer esses cálculos se vocês ofertarem esses micronutrientes na sua dieta. Caso vocês não tenham calculado, vocês não vão fazer. Mas uma vez que colocou lá, a gente vai ter que fazer essa relação. Pro, aqui parou. Travou. Em que parte? Tem nesse último slide aí, que a senhora terminou de falar com o Dani, aí parou. Esse aqui, do cálcio e fósforo? Foi. Pronto, aqui é a mesma coisa. Você vai também dividir um pelo outro, para saber como é que tá essa relação. Aqui tá a quantidade para lactante e para as crianças.
Vocês só vão fazer essa relação, dividir um pelo outro, se na sua dieta você tiver priorizado e calculado esses dois minerais. Aqui é a mesma coisa. Se você priorizou e calculou lá na sua ficha de análise esses micronutrientes, aí você vai fazer essa relação para saber se está dentro do adequado. E aqui é em relação à quantidade da qualidade da proteína da dieta, que vai avaliar a proporção da proteína animal da dieta em relação ao conteúdo total proteico. Então, nada mais vai ser aqui pegar a quantidade em gramas, né, da proteína total que você ofereceu na sua dieta e botar para 100 e somar toda a proteína que é de origem animal para X. Vai fazer a regrinha de 3 e o valor recomendado deve estar maior que 50%. Depois que você traçar aqui. Isso aqui, gente, só fazendo a ficha de análise também. Primeiro, distribuição de macro, né? Para saber qual é a proteína total da dieta que você vai oferecer. E a proteína de origem animal, depois que você calculou, vai somar tudo direitinho, fazer a regra de 3 e saber. Se tiver maior que 50%, aí tá dentro do valor recomendado. O ideal, né, que seja maior que 50% de proteína animal, justamente pela qualidade dessa proteína, que é uma proteína de alto valor biológico. Menor que a recomendação, a gente está com a oferta mais baixa de proteína animal, então tem uma reduzida qualidade proteica, e aí tem um desequilíbrio entre a relação da proteína de boa digestibilidade, e se tiver maior que a recomendação, que é, né, esses 50%, tá tendo uma oferta muito alta da proteína animal. Aí, junto com isso, a gente também aumenta a quantidade dos ácidos graxos saturados, que vai promover o surgimento de algumas doenças não transmissíveis. Esse cálculo é muito fácil também de fazer e a gente vai precisar fazer porque esses valores a gente encontra fácil. Fez distribuição de macro, tem o valor total da proteína da dieta, somou toda a proteína de origem animal, que a gente até já utilizou lá na outra conta, vai utilizar aqui também. Aqui é só um exemplo. A proteína total da dieta deu 87,4 e a quantidade de proteína animal 49,8. Fiz a regra de 3, né? 49,8 vezes 100 dividido por 87. Não, peraí que eu troquei. É isso mesmo. Você vai multiplicar a proteína total da dieta vezes 100, depois divide pela proteína de origem animal. Tem o resultado. Para saber se está oferecendo as proteínas de qualidade ou não. Aqui é a qualidade do ferro da dieta, que depende da diversidade alimentar da dieta. Se a dieta tiver com entre 5% da quantidade de ferro absorvido, tem uma baixa disponibilidade. Se tiver com 10% da absorção, tem uma biodisponibilidade média de ferro. E se tiver com maior que 15%, entre 15%, uma alta biodisponibilidade do ferro. Aqui, como é que vocês vão saber? As dietas com 5% de ferro biodisponível são aquelas dietas simples e monótonas, com quantidades insignificantes de carne, de peixe e baixo teor de ácido ascórbico, que é a vitamina C, que vocês sabem que auxilia, né, na biodisponibilidade e na absorção desse ferro. Se você oferecer a dieta com pequena quantidade de carne ou vitamina C, tem frequentemente uma refeição principal, mas já for um pouquinho maior do que o início, como eu falei que é uma dieta muito monótona, já tem uma quantidade maior de ferro absorvido. E se for uma dieta muito variada, com quantidade muito alta de carne, fontes alimentares também de vitamina C, aí a gente já tem o ferro mais absorvido. Então, se a gente tem 15% de 10 miligramas, 1,5 do ferro é absorvido. Isso aqui, de forma geral, eu quero que vocês priorizem uma dieta mais variada. Procurem quais são as fontes de ferro e sempre busquem que esteja o mais próximo possível do valor recomendado. Aqui é em relação à porcentagem de ferro animal.
também uma regrinha de 3, onde o ferro de origem animal ele deve corresponder a no mínimo 50%. Fez lá somatório do ferro total da dieta e o ferro de origem animal, porque vocês sabem que o ferro também tem origem vegetal, né? O ferro M, o ferro não M. Faz a regrinha de 3 e tem que dar pelo menos 50% para saber que a oferta boa, né? Está sendo biodisponível de forma que a gente espera. Então tem muito cálculo para fazer, é chato. O que é que eu vou fazer para vocês? Eu vou deixar uma dieta, uma ficha de análise e o valor da dieta, a distribuição de macro, a ficha de análise, para vocês realizarem essa atividade. E aí provavelmente vai ser na semana que vem. Eu vou ter que estar presente na terça-feira no... Ah, não é na semana que vem não, gente. Perdão. A gente vai fazer isso junto, então, semana que vem, como tá no cronograma, certo? Vou deixar disponível uma atividade, muito provavelmente amanhã, e a gente vai corrigir na semana que vem juntos, pra entender. Tudo bem? Tudo. Agora eu quero... E eu achava que uma dieta dava trabalho. Jesus, que tanto cálculo é esse? Pois é, gente, ser nutricionista é isso. Eu não digo mais nunca que uma consulta é cara. Porque se a pessoa for fazer tudo isso aí... Tá vendo aí? Ainda tem gente que tá de graça. Não é? Pelo amor... deixa eu lhe dizer uma coisa. A senhora não pede isso tudo em caso clínico, não, né? Como é? A senhora não pede esses cálculos tudo num caso clínico pra gente fazer, não, né? Pior que eu peço. Tem que ser 15 dias. Tem que ser 15 dias pra fazer tudo de coisa. Pior que eu peço, viu? Qual foi a aula que eu dei semana passada mesmo? Me lembra aí, gente, pra eu procurar aqui. Planejamento de dieta. Porque falta um cálculo ainda, viu? Pra tristeza de vocês. Distribuição do VET por refeição. Lembra que eu falei? Oi, ainda falta corrigir isso, né, gente? Vai dar tempo? A senhora tá gravando isso aí? Viva Deus. Tô. Tá vendo aí? Eu interrompo, mas pelo menos eu gravo tudo pra vocês. Tá tudo bonitinho lá pra vocês assistir 10 vezes. Já dá pra enjoar minha voz. Eu escuto essas aulas aí, só escuto minha voz, mas voz de ninguém. Só eu pergunto. Que bom que tu pergunta, porque senão... Aqui, ó. Distribuição percentual do VET por refeição. Tem essas duas referências aqui que vocês vão precisar. Isso aqui vocês vão calcular também para saber se esse VET está bem distribuído em cada refeição. Vai ser uma regrinha de 3, onde seu de jejum ele tem que corresponder a 20% do VET ou a 25% do VET. A colação 5%, o almoço 35% ou 40%. Aí você sempre vai também, ó, referenciar o que você escolheu. O almoço 35 a 40%, o lanche 10 ou 10 a 15%, o jantar 25 ou 15 a 25%, então pode ficar aqui até 20%, dependendo do que você escolher. E aí o que é que você vai fazer? O valor que você escolheu, o valor que deu, isso aqui você também vai conseguir só com os valores da ficha de análise. Chegou lá no de jejum, quanto de caloria tem o seu de jejum? Aí você vai colocar o valor que você encontrou para 100. E abaixo do 100% você vai colocar... Peraí. Gente, eu sou péssima pra fazer regra de 3 assim, porque eu faço direto também. Aí na hora de eu explicar direitinho, eu me atrapalho. E também eu teria que mostrar um exemplo. Deixa eu ver se o bendito do Word abre aqui.
Viva Deus, Senhor. Que desgrama foi que aconteceu aqui? Vou fechar. Mas a senhora acha que para a gente aprender a regra de 3 é melhor direto ou assim? Porque eu mesma me atrapalho muito nesse negócio de regra de 3 e é uma coisa fácil. Não, eu prefiro explicar pra vocês da forma convencional. Armar bonitinho pra vocês fazerem a multiplicação. Deixa eu ver se vai abrir normal aqui. Se não abrir normal, eu vou gravar também. Eu vou gravar aqui, NDPK, né? Não, foi o que mesmo, Jesus? Quociente anticetogênico. Abrir. Ó, gente, observem aí, ó, como era o meu caso clínico. Isso aqui é da época da faculdade. Interação fármaco-nutriente, droga-nutriente, aqui os exames bioquímicos. A gente explica cada exame bioquímico por que deu alterado. Era pra... Ó, 17 páginas. Um livro. Os exames complementares. Avaliação nutricional. Inquérito alimentar, diagnóstico aqui em relação às patologias encontradas. Era um livro. Prescrição, aqui é o Harris, ó. A distribuição dos macros aqui. A distribuição do VET por refeição. Eu fiz e eu vi que o meu de jejum deu aproximadamente 25% do VET, então tá dentro do valor de referência. A colação 5 também, o almoço 25. Isso aqui tudo tá bem condizente com essa imagem que eu mostrei pra vocês aqui, ó. Tá vendo? A única coisa que faltou fazer foi eu referenciar aqui. Que eu tenho que colocar qual foi a coisa que eu utilizei. E aí, com a minha ficha de análise, eu vou somar todos os valores que são aqui do de jejum. Deixa eu ir fazendo no celular aqui pra eu dizer um valor pra vocês. Vocês acham que vai ficar mais confuso assim? Prefere que eu grave junto com o outro? Já com o valor certinho do de jejum? Eu acho que vai ser melhor, viu? Porque esse negócio toda hora volta aqui, esse bendito. Vou fazer por aqui. Ó, o que eu vou fazer aqui é só somar, viu? Café da manhã, aqui, o café da manhã vai até aveia. 365,65 mais 70,95 mais 58 61,20 mais 44,85. O meu de jejum tem um total de 601,29 quilocalorias. Aí eu vou ter que saber, não vai dar pra mostrar assim não, gente. Eu vou ter que saber a quantidade do meu VET total. Deixa eu ver se tem aqui. Aqui, valores alcançados. 1.895 quilocalorias. 1.985 quilocalorias, 59 vai estar para 100. E eu quero saber quantos por cento, né, que esse 100 é 100%. Eu tenho que saber quantos por cento tá esse total de calorias do meu de jejum. Então, eu vou multiplicar 601 vezes 100 e dividir por 1.985,54, que é o total de calorias da dieta.
30,28. Então, se eu utilizar isso daqui, eu vou ter que referenciar com... Já tá alto, tá vendo? Se tá alto, já passou aqui desses 25, segundo essa referência, porque se eu não me engano tem uma outra referência que pode ir até 30. Mas aí, se eu ver que tá tão alto essa distribuição do VET, não tá condizente com essas minhas referências, aí eu vou ter que ajustar, vou ter que diminuir essa questão de calorias aqui do meu VET. E assim sucessivamente, eu vou fazendo com tudo. Eu vou precisar do meu valor de quantidade de calorias alcançadas e vou fazendo as regrinhas de 3. Deixa eu colocar só para vocês entenderem aqui. O meu VET é de 1985,59. Vou multiplicar, eu vou colocar ele para 100%, que eu sei que esse valor aqui do VET é para 100%. E aí eu somei a quantidade de quilocalorias aqui do meu de jejum e deu 601,29. Para armar isso, eu tenho que colocar calorias debaixo de calorias e porcentagem abaixo de porcentagem, né? Para quem faz assim, não faz direto. Está para X. X vai ser igual, eu vou multiplicar 601 vezes 100, dividir por 1985 e eu tenho um total de 30,28%. Então, meu de jejum tá alto em relação a essa distribuição aqui que eu tenho de referência. Ou seja, eu teoricamente precisaria diminuir, a não ser que eu encontre alguma referência, que vocês podem até procurar aí, que esteja condizente com isso, que pode ir até 30% do VET. Colação, aí vocês vão fazendo assim sucessivamente para cada valor encontrado. Para não ter que fazer outra gravação, eu vou colocar aqui logo, já que tá funcionando. A relação do quociente anticetogênico. No meu cálculo, eu preciso usar isso aqui, ó. Aqui já é outra coisa, pra vocês não bananarem. Qual é o valor aqui em relação à gramagem? 46,39. 46,39 está para 100%. E X tá para 90, que é o que eu quero saber. Eu tenho que sempre levar em consideração quais são as informações que eu tenho. Aí eu vou dividir um pelo outro, né? Multiplicar 46,39 vezes 90, eu tenho 41,75 gramas. Já sei que 90% corresponde a 41,75, que é isso aqui que eu mostrei pra vocês. Aí agora eu vou saber 42% de proteína. Qual é a quantidade de proteína que eu tenho aqui? 68,97. Então, eu vou colocar 68,97 vai dar para 100%. X vai estar para 42%. Vai dar um total de 28,96. Próximo cálculo, eu tenho que saber quanto é 10% de lipídio. Então, 46,39 gramas tá para 100. X tá para 10. X é igual 4,63. Esse aqui é o cálculo mais fácil, né? Porque é só cortar um zerinho aí e já ver que 4,6. E o próximo é 58% de proteína. 58% de proteína vai ser 68,97, vai estar para 100. X para 58.
X é igual, eu tô botando direto porque eu já sei os valores, viu, gente? Mas aí vocês, quando forem estudar, refaçam esses cálculos pra dar certo. Vai dar 40. Aí agora eu só vou fazer a substituição da fórmula, que é quociente cetogênico, ceto-anticetogênico, na verdade, é igual os dois primeiros valores, né? 41,75 mais 28,96 dividido por 4,6 mais 40 mais o valor total de glicídios, que é o carboidrato, que a gente não vai precisar fazer nenhum cálculo, porque lá já tem o valor total, que é 312,62 mais 312,62. Aí aqui eu só vou somar. 41,75 mais 28,96 vai dar 70,65. Poxa, gente, sai daí. 70,65. Vou dividir pela soma total daqui de baixo, que vai dar 357,25. Que dá um total de 0,19. Então, o cálculo do quociente ceto ou anticetogênico é basicamente isso aqui. Para quem não tinha entendido as regrinhas de 3, para substituir lá na fórmula, é isso aqui. E esse daqui é da distribuição, esse primeiro cálculo que a gente fez, distribuição do VET por refeição. E esse de baixo, quociente Isso aqui são os cálculos do exemplo que eu mostrei aqui no slide. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou... Oh, Jesus, estava sem internet, foi? Eu não acredito.